Você já parou para pensar no que realmente acontece com a sua mente nos minutos antes de dormir? Aquele momento em que a casa se silencia, as luzes se apagam, o corpo começa a relaxar e os pensamentos, muitas vezes, ficam mais intensos. É ali, nesse intervalo entre a vigília e o sono, que o seu subconsciente se abre como um campo fértil, pronto para receber qualquer semente que você lhe entregar. Agora imagine o que acontece quando, em vez de entregar medo, preocupação e escassez, você entrega uma mensagem de fé, abundância, confiança e prosperidade. Uma única noite ouvindo uma mensagem assim não é apenas mais um áudio. Pode ser o início de uma mudança profunda na forma como o seu subconsciente se relaciona com o dinheiro, com o trabalho, com as oportunidades e com a vida. Muita gente dorme repetindo mentalmente a mesma ladainha. O dinheiro nunca é suficiente, as contas só aumentam, eu não sei mais o que fazer, nada dá certo para mim. Essas frases podem parecer apenas desabafos, mas, diante do subconsciente, são instruções. Joseph Murphy explica que o subconsciente não discute, não julga, não analisa. Ele apenas aceita aquilo que você repete com emoção e transforma em experiência. Quando você adormece embalado por pensamentos de escassez, está literalmente programando a sua mente para continuar encontrando, no dia seguinte, situações que confirmem essa escassez. Por isso tantas pessoas sentem que vivem em um ciclo. É sempre a mesma luta, a mesma correria, a mesma sensação de falta. Agora, imagine outra cena. Você se prepara para dormir, deita-se, fecha os olhos e, em vez de entregar ao subconsciente as preocupações do dia, você começa a ouvir uma mensagem que repete, com calma e convicção: o poder divino da prosperidade flui em mim agora. A inteligência infinita abre caminhos financeiros diante de mim. Eu sou guiado com sabedoria para ideias, pessoas e oportunidades que multiplicam meu bem. Eu descanso em Deus e, enquanto durmo, a mente divina trabalha em meu favor. Você pode até adormecer no meio dessa mensagem, mas o subconsciente não dorme. Ele escuta, registra e começa a organizar sua vida a partir dessas novas ideias. É por isso que este vídeo não deve ser visto apenas como mais um conteúdo qualquer. Ele foi pensado como uma semente que você planta no solo da noite. Uma noite ouvindo esta mensagem, com o coração aberto, pode ser o começo de uma nova relação com a prosperidade, porque o que realmente muda nossa vida não é aquilo que ouvimos apenas uma vez, distraídos, mas aquilo que permitimos que desça, se repita, se torne familiar dentro de nós. Joseph Murphy dizia que o segredo da oração científica está na repetição persistente de ideias de bem até que elas se tornem a única verdade aceita pelo subconsciente. Antes de irmos mais fundo, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você acredita que existe algo maior guiando a sua vida, se sente, em algum lugar do seu coração, que a prosperidade não é apenas fruto de esforço físico, mas também de uma ordem espiritual, inscreva-se agora no canal e curta este vídeo para continuar sua jornada de transformação. Esse gesto, que parece simples, é também uma declaração interna. Você está dizendo ao seu subconsciente que escolhe alimentar a mente com ideias de abundância, fé e crescimento, e não apenas com notícias de medo e crise. Pense por um instante. Quais foram os últimos pensamentos que você levou para a cama nas últimas noites? Você se deitou agradecendo, confiando, entregando o amanhã nas mãos de Deus? Ou se deitou contando mentalmente as dívidas, remoendo preocupações, imaginando tudo o que pode dar errado? Não é difícil entender por que tanta gente acorda cansada, pesada, desanimada. O corpo descansou, mas o subconsciente passou a noite inteira digerindo imagens e palavras de escassez. E o que o subconsciente digere, manifesta. Joseph Murphy nos ensina que o subconsciente é o grande responsável pelas nossas experiências financeiras. Não porque ele cria dinheiro do nada, mas porque ele define a forma como percebemos oportunidades, como reagimos ao dinheiro, como nos valorizamos, como tomamos decisões. Uma mente impregnada pela crença de que dinheiro é sujo, honesto não enriquece, para mim nunca é fácil, encontrará sempre um modo de confirmar essas ideias. Mesmo quando surgir uma chance boa, essa pessoa pode sentir culpa, medo, achar que não merece ou sabotar a situação. Tudo isso acontece em nível subconsciente. Mas o mesmo poder que mantém um padrão pode transformá-lo. Quando você passa uma noite ouvindo uma mensagem que afirma, com firmeza e serenidade, que a prosperidade é uma expressão do próprio fluxo da vida, que você foi criado para se desenvolver, frutificar, contribuir e receber, algo começa a se mover dentro de você. Pequenas resistências aparecem. Isso é bom demais para ser verdade. Comigo nunca foi assim. A realidade é outra. E, ainda assim, se você continuar exposto a essas novas ideias,
algo mais profundo vai se impondo, como quem diz, talvez seja a hora de pensar diferente. É assim que a transformação começa, não como um espetáculo exterior, mas como um movimento silencioso dentro da sua consciência. Você já percebeu como seus pensamentos sobre dinheiro moldam sua realidade financeira? Talvez você tenha crescido ouvindo frases como não temos dinheiro para isso, a vida é dura, rico não entra no céu, quem tem muito é porque passou por cima de alguém. Sem perceber, essas ideias foram se tornando leis secretas dentro de você. Agora, toda vez que se aproxima de um nível maior de prosperidade, algo em você puxa o freio, como se dissesse: cuidado, crescer é perigoso, ficar bem é errado, ter dinheiro é culpa. Uma noite ouvindo uma mensagem abençoando a prosperidade, dissolvendo a culpa, afirmando que o poder divino se expressa também através de suprimento material, começa a afrouxar esses nós internos. Eu quero te convidar a olhar para sua própria história financeira não com julgamento, mas com consciência. Todas as noites em que você adormeceu preocupado, assustado, prisioneiro do e se não der certo, você estava, sem saber, fazendo uma espécie de oração ao contrário, pedindo mais motivos para se preocupar. O subconsciente, obediente, trouxe mais daquilo. Agora, você tem a chance de fazer algo diferente, oferecer à sua mente, por uma noite, um roteiro novo. Em vez de imagens de fracasso, imagens de progresso. Em vez de frases de desespero, declarações de confiança. Comente aqui embaixo, se sentir no coração, qual pensamento sobre dinheiro você mais repete ao longo do dia. Seja sincero. Talvez seja nunca dá, tá difícil, eu não consigo guardar nada, isso não é para mim. Escreva. E depois, se desejar, pode escrever ao lado a versão abençoada desse pensamento, como um compromisso com seu subconsciente. Por exemplo, eu nunca consigo guardar nada pode começar a ser substituído por eu estou aprendendo a organizar minha vida financeira, passo a passo, com a ajuda da inteligência divina. Sua palavra é uma semente. Quando você escreve, você dá forma à sua nova crença. Uma única noite ouvindo esta mensagem pode não resolver todos os problemas externos, mas pode inaugurar uma nova posição interna diante da prosperidade. É como se você dissesse à sua mente: de hoje em diante, eu escolho outro tipo de verdade. Eu escolho acreditar que existe um fluxo divino de abundância circulando no universo, e que eu também faço parte dele. Eu escolho acreditar que a prosperidade não é um privilégio de poucos, mas um estado de harmonia entre minha mente, minhas atitudes e a inteligência infinita. Essa decisão, quando levada para o sono, vai sendo impressa, suavemente, no subconsciente. Você não precisa forçar nada. É natural que, nas primeiras vezes, a mente consciente questione, critique, compare. Deixe que questione, mas continue ouvindo. Continue se expondo a palavras que declaram: eu aceito a prosperidade divina. Eu libero a culpa em relação ao dinheiro. Eu me vejo como um canal limpo para que as ideias certas, as oportunidades corretas e os recursos necessários cheguem até mim. À medida que você adormece com essas frases, a resistência diminui. O subconsciente, sensível à repetição, começa a aceitá-las como possíveis, depois como prováveis e por fim como naturais. E, quando a prosperidade se torna natural dentro de você, ela encontra caminhos para se expressar fora. Não espere milagres desconectados da lógica. Espere inspiração. Você pode acordar com uma ideia simples que nunca tinha considerado, um impulso de organizar suas contas de outra forma, uma coragem nova para oferecer seu trabalho com mais valor, uma clareza para perceber e recusar aquilo que não é digno de você. Tudo isso é o poder da inteligência divina operando através do subconsciente, respondendo às sementes plantadas enquanto você dormia. Se você sente que esta mensagem já começou a mexer com a forma como você enxerga o dinheiro, a noite, o sono e a sua própria mente, fique comigo até o final. Ao longo deste roteiro, eu vou te conduzir por uma verdadeira reeducação interior da prosperidade, para que dormir não seja mais o momento de reforçar medos, mas o momento de entregar a inteligência infinita ao comando da sua vida financeira. Quando você entende que o sono é um altar silencioso onde você deposita seus pensamentos mais profundos, começa a valorizar cada minuto antes de fechar os olhos. É justamente nesse período que a mente consciente vai se acalmando, e o subconsciente fica mais exposto, mais receptivo, como um solo úmido pronto para receber novas sementes. Joseph Murphy explica que, nessa fase, as ondas mentais se tornam mais lentas, e a mente entra em um estado semelhante ao transe suave, em que sugestões são aceitas com muito mais facilidade. É por isso que uma mensagem de prosperidade ouvida à noite pode ter um impacto tão grande.
Ela atravessa o filtro crítico e vai direto ao centro criador da sua realidade. Talvez você já tenha vivido algo curioso. Adormeceu preocupado com um problema, pensando nele sem parar, e acordou no dia seguinte ainda mais tenso, como se a preocupação tivesse crescido durante a noite. Isso não é imaginação. Seu subconsciente, durante o sono, continuou trabalhando em cima das imagens de medo que você entregou. Ele ligou essas imagens a outras cenas, outras memórias, outros sentimentos, e, quando você acordou, já estava mergulhado, sem perceber, em um campo vibratório de escassez e insegurança. Agora use a mesma lógica a seu favor. Imagine o que acontece quando você entrega ao subconsciente, antes de dormir, imagens de abundância, frases de confiança, declarações de fé na ação da inteligência divina. Joseph Murphy dizia que aquilo que você sente como verdadeiro é aquilo que se grava no subconsciente. Uma mensagem de prosperidade ouvida mecanicamente, sem envolvimento, é apenas ruído. Mas, se enquanto você escuta, permite-se imaginar, sentir, concordar, algo se grava. É como se você dissesse ao subconsciente: eu aceito isso. Eu escolho isso. Eu quero viver de acordo com essa verdade. Não importa se a mente lógica ainda faz objeções. O subconsciente responde à repetição impregnada de sentimento. Por isso, uma noite ouvindo esta mensagem pode ser um ponto de virada se você se permitir sentir a possibilidade de uma vida próspera, mesmo que ainda não enxergue todos os meios. Pense na relação que você tem hoje com o dinheiro. Quando você recebe, a primeira sensação é de alegria ou de medo de perder? Quando pensa em prosperar, você se sente animado ou culpado? Quando vê alguém bem-sucedido, você se inspira ou se incomoda? Todas essas reações são sinais de crenças profundas. Muitas vezes, a pessoa diz que quer prosperar, mas, no fundo, associa riqueza à arrogância, pecado, superficialidade. Enquanto essa associação existir, o subconsciente vai proteger essa pessoa da prosperidade, como quem protege de um perigo. É por isso que tanta gente parece bater no teto, cresce até certo ponto e depois volta ao padrão antigo, porque é ali que a mente subconsciente se sente segura. À noite, ouvindo uma mensagem que afirma que prosperidade é a expressão da ordem divina, que riqueza é uma forma de vida se expandir, servir mais, criar mais, você começa a desfazer esse nó. Você ouve frases como: eu aceito a riqueza como parte do plano divino para minha vida. Eu posso ser espiritualmente profundo e materialmente próspero. O dinheiro em minhas mãos é uma ferramenta para o bem, e não um motivo para a culpa. E, enquanto escuta, pode sentir alguma resistência, uma voz interna dizendo: mas me ensinaram diferente. Não lute contra essa voz. Apenas permita que as novas ideias continuem sendo semeadas. Com o tempo, a resistência diminui. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter uma espécie de paz natural com o dinheiro? Elas não são obcecadas, mas também não se sabotam. Sabem pedir pelo valor do próprio trabalho, negociam sem medo, não se sentem indignas de receber. Em geral, essas pessoas, mesmo sem saber, têm um subconsciente programado para aceitar a prosperidade como normal. O que ouvimos durante anos, o que vemos, o que repetimos, acaba se tornando natural. Uma noite ouvindo uma mensagem como esta é um primeiro passo para tornar natural, dentro de você, a ideia de que prosperar é possível, é saudável e é desejado pela inteligência divina, desde que alinhado ao bem. Em determinado momento, Joseph Murphy recorda que a imaginação é o lápis da mente com que você desenha o seu destino. Enquanto ouve, à noite, uma mensagem de prosperidade, você pode usar essa imaginação de forma sagrada. Em vez de imaginar catástrofes, imagine-se em harmonia com o dinheiro. Veja-se quitando dívidas com serenidade, organizando sua vida financeira com clareza, tendo uma reserva tranquila, podendo contribuir com quem ama, apoiar causas que tocam o seu coração. Não se trata de fantasiar mansões e extravagâncias, mas de visualizar um estado de ordem, paz e suficiência. Essa imagem, repetida noite após noite, vai esculpindo um novo padrão no subconsciente. Quero te fazer uma pergunta íntima. Quando você pensa em prosperidade, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? É algo pesado, distante, inalcançável, ou é algo possível, próximo, natural? Essa imagem diz muito sobre as sementes que você tem plantado. Se a prosperidade parece sempre coisa dos outros, a mensagem que o subconsciente recebeu foi: não é para mim. Uma noite ouvindo esta mensagem, porém, pode ser a primeira vez em que você se permite ouvir alguém dizer, com autoridade espiritual: sim, também é para você.
Você faz parte da abundância divina. Não por merecimento humano, mas por natureza espiritual. Se essas palavras encontram eco em você, eu te convido a dar um passo a mais nessa jornada de transformação interior. Deixe nos comentários qual área da sua vida você quer transformar. Pode ser finanças, trabalho, negócios, profissão, coragem para empreender. Escreva com intenção: eu escolho transformar a área financeira da minha vida, ou eu escolho renovar minha relação com o dinheiro. Sua palavra é uma semente poderosa. Ao declarar isso, você não está apenas escrevendo em uma tela, está registrando no subconsciente uma decisão. E, se sentir no coração, comente também: eu creio no poder divino que próspera a minha vida. Não é apenas uma frase bonita, é uma afirmação de fé. Eu creio significa eu aceito como verdadeiro, eu me abro para essa realidade. Quando você escreve isso, ou fala isso em voz baixa antes de dormir, está dizendo ao subconsciente: a partir de agora, eu quero caminhar em acordo com essa verdade. O poder divino que me criou não deseja minha miséria, mas a minha plenitude. Uma noite ouvindo esta mensagem e se posicionando dessa forma pode produzir algo muito sutil, mas poderoso, uma mudança de clima interior. Talvez você ainda acorde com contas para pagar, desafios para resolver, mas note que algo em você está um pouco mais confiante, menos desesperado. É como se uma pequena chama tivesse sido acesa em meio à escuridão. Essa chama é a fé racional de que falam Joseph Murphy e o Novo Pensamento. Não uma fé ingênua, que ignora a realidade, mas uma fé que olha a realidade, e ainda assim, declara que é um poder maior operando por trás de todas as coisas, capaz de abrir caminhos onde a mente não vê saída. À medida que você continua, noite após noite, ouvindo mensagens assim, o mundo dentro de você vai se reorganizando. Antigos ressentimentos em relação ao dinheiro começam a vir à tona para serem curados. Você pode se lembrar de momentos em que foi humilhado financeiramente, de promessas quebradas, de prejuízos. Em vez de usar essas lembranças para confirmar a crença de que a prosperidade não é segura, você pode, inspirado pelas afirmações que escuta, começar a dizer: eu solto o passado, eu perdoo, eu abençoo, e permito que algo totalmente novo nasça na minha vida financeira. O subconsciente precisa dessas novas instruções. Você não está condenado a repetir a história da sua família, nem da sua infância, nem das suas quedas. O que você viveu até aqui pode explicar algumas crenças, mas não precisa ser o roteiro definitivo. Joseph Murphy insiste que a qualquer momento, quando você muda a imagem mental e a crença profunda, começa a mudar o futuro. E as noites são aliadas perfeitas para isso, porque o barulho externo diminui, as distrações cessam, e a mente, mesmo que agitada, pode ser conduzida por uma voz que aponta para o bem, em vez de se perder em labirintos de medo. Então, quando este vídeo acabar, e você for dormir, lembre-se: a última coisa que você pensa e ouve é a primeira coisa que o subconsciente recebe para trabalhar durante o sono. Se você deitar ouvindo frases de escassez, ele trabalhará na escassez. Se você deitar ouvindo frases de prosperidade, ele trabalhará na prosperidade. Uma noite pode ser o começo. E, se você persistir, muitas noites podem se tornar uma nova vida. Agora imagine a cena desta noite. Você já cumpriu suas tarefas, apagou as luzes, deitou-se. O mundo lá fora diminui de volume, mas o mundo dentro de você talvez ainda esteja barulhento. Pensamentos sobre boletos, dívidas, incertezas, expectativas. Nesse momento, você dá o play nesta mensagem. A voz começa a falar sobre um poder divino de prosperidade que já habita em você, sobre uma inteligência infinita que sabe como abrir caminhos, sobre um subconsciente que é como um grande servidor obediente, pronto para executar aquilo que você lhe comanda com fé. Aos poucos, algo em você se rende a essas palavras. Você respira mais fundo. O corpo relaxa. Você sente que não está sozinho. Joseph Murphy explica que uma das formas mais poderosas de oração científica é aquela em que você declara, no presente, com calma e convicção, aquilo que deseja ver manifestado, como se já fosse uma realidade. A mente consciente pode não entender, pode perguntar: mas como? De onde virá o dinheiro? Quem vai me ajudar? Mas o subconsciente não precisa dessas respostas. Ele precisa apenas do modelo, da imagem, da afirmação. Enquanto você ouve, talvez, repete mentalmente frases como: a prosperidade divina circula em minha vida agora, eu sou guiado com sabedoria em todas as decisões financeiras, eu libero a escassez e aceito a abundância que me pertence por direito espiritual, uma nova arquitetura começa a ser desenhada no seu interior. Você pode se sentir tentado a achar que isso é só mentalização, algo frágil diante da dureza da vida.
Mas pense, quantas vezes, guiado pelo medo, você também mentalizou, noite após noite, cenários de desastre? Quantas vezes imaginou a falência, a humilhação, a vergonha, e, sem perceber, caminhou exatamente na direção dessas imagens, tomando decisões precipitadas, dizendo sim ao que devia recusar, não ao que podia ter aceitado? Se o medo foi capaz de te conduzir a situações difíceis através de imagens e palavras repetidas, por que a fé não poderia te conduzir a situações melhores através de novas imagens e novas palavras? Uma noite ouvindo esta mensagem pode ser o momento em que você, finalmente, decide dar mais atenção à voz da fé do que à voz do medo. Você está deitado, olhos fechados, enquanto ouve, existe uma fonte inesgotável de provisão no universo. Essa fonte é Deus, a inteligência infinita, que se expressa em ideias, contatos, soluções, portas que se abrem. Eu me conecto a essa fonte agora. Eu me desligo mentalmente das crenças de escassez herdadas do passado. Eu aceito que posso prosperar com honestidade, com paz, com equilíbrio, sendo quem eu sou. Essas não são apenas frases bonitas, são comandos mentais, são decretos espirituais. À medida que você se permite ouvir isso em um estado relaxado, o subconsciente começa a registrar não apenas as palavras, mas o clima emocional que elas carregam. Se, enquanto ouve, você sente um pouco de esperança, um pouco de alívio, um pouco de gratidão antecipada, essas emoções são o combustível que leva a mensagem ainda mais fundo. É como se você dissesse ao subconsciente: veja, isso não é só teoria. Eu quero sentir isso de verdade. Eu quero viver nessa vibração. Você já reparou como, quando está ansioso, dorme mal, acorda cansado, com a mente pesada, e isso influencia todo o dia seguinte? Agora, imagine o contrário. Você adormece ouvindo afirmações de confiança, entrega seus assuntos financeiros nas mãos de Deus, sente que, mesmo sem controlar tudo, você está amparado. O sono vem mais suave. Você acorda com um pouco mais de leveza. Talvez os problemas ainda estejam lá, mas a forma como você os enxerga já começou a mudar. Em vez de ver um muro, você começa a ver um labirinto. As saídas, mesmo que você ainda não saiba onde. Nessa mudança de percepção reside um dos maiores segredos da prosperidade espiritual. Você deixa de olhar para o dinheiro como um tirano e passa a vê-lo como um instrumento. Deixa de olhar para a escassez como uma sentença e passa a vê-la como um estado mental que pode ser transformado. A noite em que você ouve uma mensagem assim, com o coração aberto, pode ser a noite em que esse giro de consciência acontece. Não há fogos de artifício, não há espetáculo, mas há um realinhamento profundo. Você começa a confiar que a mesma inteligência que faz o seu coração bater enquanto dorme é capaz de conduzir, também, os caminhos financeiros da sua vida. Talvez você se pergunte: mas o que eu faço, na prática, enquanto eu ouço? Você não precisa fazer esforço. Basta se permitir estar. Se quiser, pode repetir mentalmente algumas frases, pode visualizar situações de paz em relação ao dinheiro, pode imaginar-se olhando para sua conta bancária com serenidade, pagando suas responsabilidades com tranquilidade, planejando o futuro com alegria. Quanto mais você ligar essas imagens a um sentimento de gratidão verdadeira, mais forte será o registro. Você pode, inclusive, se enxergar abençoando o dinheiro que entra e o que sai, dizendo: obrigado, Deus, por cada recurso que me confia. Eu os uso com sabedoria e generosidade. Eu quero te fazer uma pergunta que pode tocar fundo. Você consegue se imaginar próspero sem se sentir culpado? Consegue se imaginar vivendo com folga, com conforto, com liberdade, sem achar que está tirando algo de alguém, sem pensar que isso não combina comigo? Se houver culpa, ela precisa ser reconhecida e dissolvida. O subconsciente, enquanto você dorme, pode ser instruído a liberar essa culpa. Você pode, antes de dormir, declarar: eu libero a culpa em relação ao dinheiro. Eu aceito a prosperidade como expressão do cuidado divino. Eu sei que, quanto mais eu tenho em equilíbrio, mais posso compartilhar, criar, servir. Escreva nos comentários, se sentir, qual é a maior culpa ou medo que você percebe em relação à prosperidade. Medo de não saber administrar, medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de mudar demais. Ao escrever, você traz à luz algo que, muitas vezes, fica escondido. E aquilo que vem à luz pode ser curado. Você não está se expondo para ser julgado, mas para se conhecer. Uma noite ouvindo esta mensagem pode ser também o início de um novo compromisso com ações concretas, inspiradas por essa reprogramação. Não se trata de ouvir e ficar passivo, esperando que o dinheiro caia do céu.
Trata-se de ouvir para que sua mente entre em alinhamento com ideias que te levem a agir melhor. Você pode acordar com o impulso de estudar mais sobre finanças, de negociar uma dívida, de organizar seus gastos, de dizer não para um padrão de consumo que te escraviza, de dizer sim para uma oportunidade que você vinha adiando por medo. Essa parceria entre fé e ação é a base de qualquer prosperidade equilibrada. Quando você combina noites de reprogramação com dias de atitudes coerentes, você começa a construir uma nova realidade. A prosperidade deixa de ser um sonho distante e começa a ser uma escolha diária. Escolher o que pensar, o que falar, o que sentir, o que fazer. E, em tudo isso, a inteligência infinita vai te guiando. Você perceberá sinais, encontros, coincidências significativas, portas que se abrem justo quando você decide que não vai mais se trair financeiramente. Nada disso é por acaso. Você já percebeu como, às vezes, basta mudar um pensamento para que um problema comece a se mostrar menor? Uma noite ouvindo uma mensagem de prosperidade pode fazer com que, no dia seguinte, você olhe para o mesmo extrato, o mesmo salário, as mesmas contas, mas com uma mente mais organizada, menos dramática, mais criativa. E é essa mente, sob direção divina, que encontrará soluções onde o desespero só via caos. Chegamos ao ponto em que tudo o que conversamos precisa se condensar em algo simples, prático e profundamente vivido. Joseph Murphy nos lembra, o tempo todo, que tudo começa no pensamento, mas não termina nele. O pensamento alinhado à fé gera sentimentos, os sentimentos movem atitudes, e as atitudes constroem circunstâncias. Quando falamos de uma noite ouvindo esta mensagem, não estamos falando de um ritual mágico, mas de um portal. Uma noite em que você escolhe conscientemente qual será o último pensamento a entrar no templo do seu subconsciente antes que o sono feche as portas da mente consciente. Na prática, isso significa que, hoje, quando este vídeo terminar, você tem uma escolha muito importante a fazer. Você pode simplesmente fechar o celular, deitar e deixar a mente te arrastar para as velhas preocupações, ou pode decidir que esta noite será diferente. Pode dar o play novamente, deitar em uma posição confortável, respirar fundo e dizer, mentalmente, esta noite, eu entrego a minha vida financeira à inteligência divina. Esta noite, eu deixo que as palavras de prosperidade penetrem no meu subconsciente. Esta noite, eu escolho acreditar que algo bom está nascendo na minha relação com o dinheiro. Essa decisão muda a qualidade do seu sono. Enquanto você adormece ouvindo afirmações de abundância, as últimas impressões que o subconsciente recebe são de confiança, não de desespero. E isso faz uma diferença imensa. Você pode não perceber tudo de imediato, mas, como um jardineiro que planta uma semente não fica cavando a terra toda hora para ver se ela está crescendo, você confia no processo. Repetindo essa prática, noite após noite, você vai notar que pensamentos de gratidão surgem com mais facilidade, que ideias construtivas aparecem durante o dia, que sua postura diante do dinheiro se torna mais adulta, mais responsável, menos reativa. Talvez você se pergunte, e se eu dormir no meio da mensagem? Não há problema. Na verdade, isso é até desejável. O subconsciente não precisa que você esteja acordado para ouvir. Ele continua registrando. O importante é que, antes de adormecer, você tenha se colocado em um estado de aceitação, dizendo a si mesmo, eu me abro para essas verdades. Eu me permito prosperar. Eu deixo que Deus cuide, através da minha mente, das questões financeiras que eu não consigo resolver sozinho. Essa entrega é um ato de humildade, e, ao mesmo tempo, de coragem. Agora, traga a mão ao coração, se puder, e apenas sinta por alguns segundos. Que tipo de futuro financeiro você deseja construir a partir de hoje? Não falo de números específicos, mas de sensações. Você deseja viver com paz, com ordem, com liberdade para escolher, com condição de ajudar quem ama, com dignidade para cuidar das suas necessidades sem humilhação? Essas sensações são pistas do roteiro que sua alma deseja experimentar. O subconsciente precisa delas para desenhar as cenas, e ele as recebe, especialmente, nos momentos de silêncio e sono, quando você permite que mensagens como esta cheguem até o centro do seu ser. Você não precisa ver tudo pronto para começar. Uma noite ouvindo esta mensagem é como acender uma vela em um quarto escuro. A princípio, a vela não muda a arquitetura do quarto, mas muda a forma como você se movimenta ali dentro. Com luz, você deixa de tropeçar nos mesmos objetos, enxerga portas, encontra o que antes parecia perdido. Assim é a luz da consciência financeira guiada por Deus. Ela não faz desaparecer, num passe de mágica, as circunstâncias, mas te impede de se machucar repetindo os mesmos movimentos inconscientes. E, pouco a pouco,
Você começa a reorganizar o quarto da sua vida financeira, a tirar o que não serve, a colocar cada coisa em seu lugar, a abrir espaço para o novo. Repare como tudo isso começa e termina em uma escolha interna. A escolha de acreditar que o poder divino não exclui a prosperidade, mas a inclui como expressão da abundância da vida. A escolha de se tratar como alguém digno de uma vida melhor, não apenas no discurso, mas na forma como pensa, fala, gasta, trabalha, negocia. A escolha de usar as noites não como campo de batalha mental, mas como jardim de plantio de novas ideias. Uma noite ouvindo esta mensagem é uma oportunidade de, literalmente, dormir diferente. Eu quero te deixar uma pergunta que pode marcar esta virada. Qual será o primeiro pensamento positivo que você vai plantar no seu subconsciente hoje? Não escolha algo complicado. Pode ser simples e profundo, como eu confio na provisão divina, eu mereço viver em abundância equilibrada, a sabedoria de Deus me guia nos meus passos financeiros, eu sou um canal limpo da prosperidade divina. Escolha uma frase, abrace-a como sua e deixe que ela te acompanhe nesta noite. Se quiser, escreva essa frase agora nos comentários. Ao escrever, você fortalece o compromisso com essa nova semente. Talvez uma parte de você ainda diga, mas e se nada mudar? Essa voz é apenas o velho hábito da descrença. Você não precisa brigar com ela, apenas escolha não alimentá-la mais. Em vez disso, alimente a voz que diz, e se, desta vez, for diferente? E se, finalmente, eu estiver alinhando minha mente com uma verdade que sempre foi minha, mas que eu ainda não tinha aceitado? Essa abertura, por menor que pareça, já é um espaço por onde a graça divina pode entrar. Lembre-se sempre, a prosperidade verdadeira não é apenas ter mais dinheiro, é ter uma mente em paz, um coração grato, uma consciência tranquila, um fluxo harmonioso entre dar e receber. O dinheiro, nesse contexto, é consequência de uma mente que aprendeu a confiar, a organizar, a se posicionar com dignidade. E o subconsciente, fiel ao que recebe, se torna o grande aliado nesse processo. Ao ouvir, noite após noite, mensagens que honram esse fluxo, você estará, na prática, treinando a sua mente para viver nessa nova frequência. Se esta mensagem falou com você, se você sente que de alguma forma Deus usou essas palavras para tocar seu coração e despertar um novo relacionamento com a prosperidade, eu te peço, com muito carinho, curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação pessoal, mental, financeira e espiritual. O poder está dentro de você, e cada novo vídeo é um passo para despertá-lo. Quando você faz isso, não está apenas apoiando um canal, está dizendo ao seu subconsciente, eu escolho continuar aprendendo, eu escolho continuar expandindo, eu escolho caminhar lado a lado com a inteligência divina na construção da minha vida financeira. Que, a partir desta noite, o seu sono seja um templo de reprogramação para o bem. Que, enquanto seu corpo descansa, a inteligência infinita trabalhe, em silêncio, em seu favor. Que ideias novas venham, que portas se abram, que relacionamentos se alinhem, que medos antigos percam força, e que você possa olhar para trás, daqui a algum tempo, e dizer, tudo começou naquela noite em que eu decidi ouvir uma mensagem de prosperidade e acreditar que Deus também queria isso para mim. E, se você desejar, deixe gravado aqui nos comentários o seu pacto com a prosperidade divina. Escreva algo como hoje eu entrego minha vida financeira a Deus e escolho pensar em prosperidade. Que essa declaração fique como um marco, não diante dos outros, mas diante de si mesmo e diante da própria vida, que está sempre pronta a responder ao chamado sincero de um coração que decide mudar.